Noivos e noivas, o que precisam planejar antes do casamento? Vocês estão num relacionamento sério e consideram se casar. Porém, antes de se casarem, devem procurar um advogado e fazer todo um planejamento jurídico, patrimonial e extrapatrimonial. Como se dá esse, como se faz esse planejamento? Já digo que, se não fizerem, e a maioria dos casais não faz, podem ter grandes prejuízos. Eu sou advogado. E sim, minha função profissional é se preparar para o pior possível. Onde eu vejo um advogado, um casal apaixonado, eu já vejo e se preparar para o pior. E digo para vocês uma coisa: você só conhece a pessoa no divórcio. Roda a vinheta. Pessoal, por favor, vamos apertar o like, dar o like no vídeo. E por que você não se torna assinante regular aí para você ter todas as novidades? Ok? Primeira coisa, temos em mente no planejamento, então. Nesse planejamento que eu digo que tem que ter. Quando o casal se casa e não consulta o advogado, não faz um planejamento, qual o regime de bens aplicados? Resposta: comunhão parcial de bens. Por quê? Porque é o regime da lei e não exige nenhuma providência extra. A grande maioria dos brasileiros está nesse regime. Como funciona? Os bens obtidos antes dos casamentos são bens particulares, que eles não se dividem. Além disso, heranças e doações também não. Os bens comuns do casal são aqueles obtidos durante o casamento. Agora, se houver o divórcio, haverá partilha desses bens comuns. Se o casamento permanecer até o falecimento de uma das partes, haverá uma partilha, como se o divórcio tivesse acontecido. Certo? E essa partilha não é herança e, portanto, não paga o imposto do inventário. Qual a necessidade de fazer o planejamento patrimonial do casal? Qual é esse problema da união comunhão parcial de bens? Que em determinadas circunstâncias pode haver um grande prejuízo para uma das partes interessadas. Hoje, a população brasileira está envelhecendo e muitas vezes o casal se une quando cada um já formou um patrimônio grande. Quando já passaram dos 40 anos, quando já têm filhos adolescentes e que vê um companheiro como uma carona, como alguém que vai passar a vida, mas que não quer dividir o patrimônio. Você diz, o meu patrimônio vai para os meus filhos, não vai para ele. Mesma coisa, conheço casais que cada um tem filhos de outra união, certo? O fulano já tem filho de outra união e a fulana já tem filho de outra união. Os dois têm patrimônio e querem que o quê? Que o fulano, o patrimônio do fulano vá para os filhos do fulano e não para a fulana, certo? A mesma coisa a fulana. Não, ela quer que o patrimônio vá para os seus filhos e não para os filhos do fulano ou para o fulano, certo? Além da situação clássica de que já existem casais que já vêm de famílias com dinheiro. E um divórcio, uma partilha, quando as pessoas têm renda muito alta, pode causar grandes prejuízos. Isso aí é clássico, tá? Nessa situação, se recomenda a separação total de bens ou um regime misto, caso o casal interessado queiram ter um bem comum. Por outro lado, há casais se espera que uma das partes vai deixar a carreira por causa dos filhos. Tá? Isso não necessariamente a mulher, isso fica bem claro. Aí, isso depende das convicções, inclusive religiosas do casal, do patrimônio que cada um tem. Aí, talvez, dependendo da decisão do casal, pode ser oportuno ter comunhão total de bens, certo? Ou então pode ter outra circunstância, que o patrimônio de uma das partes é muito superior à outra, e que a ponto de que uma das partes decide.
não vou ter carreira. Por quê? Porque o meu marido ou a minha esposa tem muito mais dinheiro do que eu, certo? E aí pode-se pensar um regime misto, por exemplo, com a separação de bens, mas com pagamento de pensão temporária ou cessão de bens, no caso do divórcio, ou e mesmo prever um patrimônio determinado em testamento. Tudo vai depender, então, do que o casal quer, do que planeja fazer na sua vida, deve conversar com o advogado, tomar uma decisão sabendo das consequências no longo prazo. Aqui seria interessante uma questão. O que você acha da união poliafetiva? É uma questão polêmica que sempre sai no noticiário. Pode haver casal poliafetivo? É o assunto da moda. De vez em quando surgem notícias, né? Principalmente em certo espectro político. A minha resposta é: eu fortemente recomendo, porque há muita insegurança jurídica sobre os direitos das partes. Não tem lei, nem tem provimento do CNJ sobre o assunto. Como existem vedações do Código Civil que atacam diretamente o terceiro da relação, certo? O Código Civil proíbe doações, testamentos, seguros e herança para beneficiar parceiro romântico fora do casamento. Para que isso? Para proteger a esposa da amante, da outra, certo? O fulano tem a esposa e tem a amante, essa outra aqui não tem direito a nada, certo? Porém, se esse aqui, se essa amante tiver filhos com o pai, os filhos vão ter direito por serem filhos, porque não pode haver discriminação entre filhos nascidos do casamento e filhos nascidos fora do casamento. O filho não pode ser punido por ter o azar de ter nascido de pais que não são casados entre si. Porém, a amante ou o amante, né, não tem direito a nada. Aí, numa situação de casal poliafetiva, essas proibições afetarão diretamente o casal poliafetivo, certo? Um casal com 3, 4 pessoas. O que vai acontecer? A lei existe para a lei é monogâmica, proteger a esposa, proteger o esposo. Se você puser um terceiro na relação, mesmo com consentimento, o que acontece? Ele é o amante. Essas proibições do amante de ter alguma coisa, que são feitas para proteger a esposa e evitar que a amante tenha bens, vão afetar diretamente o casal, certo? Por isso, uma união poliafetiva vai ter muita insegurança jurídica. Ou seja, e aqui indo para a finalização, a primeira coisa que o casal precisa conversar com assistência de advogado é como vai decidir o regime de bens. Porém, o que falamos aqui não é suficiente e vamos ter uma segunda parte do vídeo que está na descrição. Muito obrigado.